Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal DG Del Green. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Alexandre Kuma. Hoje analisei os jogos do dia 19 de outubro de 2022, quarta-feira, só tem jogão, não vamos perder muito tempo não. Se inscreva no canal que é importantíssimo pra gente estar crescendo e trazer sempre pra vocês os prognósticos aqui. Pedindo aquele like maroto aqui que é importante pro YouTube entender que o vídeo está sendo bem visto aqui pra gente continuar passando pra vocês no nosso prognóstico e nossos palpites. Então pessoal, sem mais delongas, bora pra vinheta. Bora pessoal, que tem final da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians, e hoje sai o campeão, não tem mais como fugir. E outra coisa pessoal, avisando a vocês aqui que o bilhetinho aquele nosso de segunda-feira bateu, e esquece, estamos assim numa sequência enlouquecedora. Então é o seguinte, voltamos aqui então pro jogo do Flamengo e Corinthians, às 21 horas e 45 minutos, Copa do Brasil. Vamos analisar os últimos 10 jogos do lado do Flamengo. Nós temos aqui 5 vitórias, 2 derrotas e 3 empates. Marcou gols 8 vezes o Flamengo dos últimos 10 jogos. Ambos marcam, aconteceu 6 das 10 vezes. Média de gols do Flamengo é de 1.5 marcado e de 0.67 sofrido. Do lado do Corinthians nós temos aqui 5 vitórias, 1 derrota e 4 empates. Marcou gols 8 vezes dos últimos 10 jogos do Corinthians. Ambos marcam, aconteceu 5 vezes dos últimos 10. A média de gols do Corinthians é de 1 gol marcado e de 1.33 sofrido. Pessoal, e no último jogo foi 0 a 0 na casa do Corinthians aqui, um jogo que podia ter sido gol assim, ó, a dar com pau, mas paramos no 0 a 0. Deve ter pegado muita gente esse 0 a 0 aqui. Mas vamos lá. Pro Flamengo e Corinthians eu criei uma aposta que é a seguinte, pessoal. Dupla chance pro Flamengo. Que o Flamengo tenha mais de um escanteio no primeiro tempo. Pelo menos um escanteio no primeiro tempo pro Corinthians. Ambos tenham um cartão para cada lado, no mínimo. Tá? E mais de 7 escanteios no total. O que acontece, pessoal? No último jogo do Flamengo e Corinthians, quem disse que não ia acontecer gols? Não aconteceu nenhum. Quebrou uma galera nesse jogo Flamengo e Corinthians. Então para esse aqui, nós vamos num palpite mais seguro e eficaz. E tá pagando tudo 1,66. Vamos embora, tem um monte de jogo. Próximo jogo aqui, Augsburgo contra o Bayern de Munique às 15 horas e 45 minutos. Vamos analisar aqui do Augsburgo que os últimos 10 jogos são 4 vitórias, 5 derrotas e 1 empate. Marcou gol 7 vezes nos últimos 10 jogos. Ambos marcam, aconteceu 5 das 10 vezes. E a média de gols é de 0.6 marcado e 1.8 sofrido. Já do lado do Bayern de Munique aqui nós temos, são 6 vitórias, 1 derrota e 3 empates. Marcou gols das 9 dos últimos 10 jogos, 9 vezes. E ambos marcam, aconteceu somente 4 das últimas 10 partidas. E a média de gols do Bayern é de 1.8 marcado e de 1.2 sofrido. E para esse jogo aqui, pessoal, Augsburgo e Bayern de Munique, eu cheguei à seguinte conclusão, que foi aqui ó, um handicap mais 3 gols. O que acontece? A vitória do Bayern aqui tá pagando muito pouco, 1.20, né? E a vitória no primeiro tempo, 1,57. Não me sinto confortável para esse jogo aqui. Tá pagando 1,57 para a vitória no primeiro tempo. O último jogo, o Augsburgo ganhando do Bayern de Munique. Então não me sinto seguro, prefiro um handicap mais 3 gols aqui. Se acontecer 3 gols, o nosso dinheiro investido é devolvido. Mais 3 gols, o da Green nosso aqui. Bora, já que Hannover e Borussia Dortmund, às 13 horas, rodada 2. Do lado do Hannover nós temos aqui 6 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. Marcou gols em todos os jogos do Hannover. A média de gols é de 1.4 marcado e de 0.8 sofrido. E ambos marcam, aconteceu 6 vezes nos últimos 10 jogos. Do lado do Borussia Dortmund nós temos 4 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. Marcou gols 8 vezes nos últimos 10 jogos. E ambos marcam, aconteceu 5 das últimas 10 partidas. Média de gols do Borussia é de 1.4 marcado e de 2.2 sofrido. E para esse jogo aqui, pessoal, Hannover e Borussia Dortmund com a média de gols alta e o Borussia Dortmund com uma média alta sofrendo gols, não tem para onde fugir aqui
que é ambos marcam pagando 1.70. No momento que um fazia um gol, o outro vai atrás e vai buscar o empate ali. No mínimo vai acontecer um gol para cada lado, pessoal. Próximo jogo aqui, Elche contra o Real Madrid, pela La Liga, às 16 horas. E o Elche não veio muito bem das pernas, né, pessoal? Vamos analisar aqui que é apenas uma vitória. São 6 derrotas e 3 empates. Marcou gol somente 6 vezes nos últimos 10 jogos. A média de gols do Elche é de 0.75 marcado e de 1.75 sofrido. Do lado do Real Madrid, é o Real Madrid, né? São 8 vitórias, 2 empates. Marcou gols em todos os jogos do Real Madrid. E a média de gols é de 1.75 e de 0.5 sofrido. E para esse jogo aqui, pessoal, vamos olhar aqui a tabela de classificação antes. Elche, último colocado com apenas 3 pontos. Não tem para onde fugir. Real Madrid líder, vai continuar líder, ele vai vencer essa partida e não tem para onde fugir aqui, pessoal. Se não for aqui, mais de 2.5 gols pagando 1,50. Tá pagando muito pouco pro Real Madrid para vencer. Não gosto da opção de botar vitória no primeiro tempo. E eu acho mais fácil a gente ir numa provável que de mais 2 gols na partida tranquilamente, pagando 1.50. Próximo jogo aqui, Manchester contra o Tottenham, às 16 horas e 15 minutos. Premier League, rodada 12ª. Vamos analisar do lado do Manchester aqui, nós temos 7 vitórias, 2 derrotas e apenas 1 empate. Marcou gols 8 vezes nos últimos 10 jogos. Ambos marcam, aconteceu 4 dos últimos 10. E a média de gols é de 1.5 marcado e de 1 sofrido do lado do Manchester. Do lado do Tottenham, nós temos 6 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. Marcou gols 8 vezes nos últimos 10 jogos. Ambos marcam, aconteceu 5 das 10. E a média de gols é de 1.4 marcado e de 1.2 sofrido. Nós temos aqui um Tottenham terceiro colocado com 23 pontos. Ele vencendo, ele vira vice-líder. Manchester City quinto colocado aqui. Mesmo que ele vença, ele permanece na quinta colocação, tá? E para esse jogo aqui, tendo um confronto entre eles, muito ambos marcam 3-2, 3-1, 6-1, 1-1, 2-1, 2-1. Pessoal, não tem para onde fugir. Manchester e Tottenham aqui ambos marcam pagando 1.57. Vamos esperar aqueles minutos iniciais da partida ali para chegar ao nosso auge ali, que é sempre 1.60 e a gente pega ela. Próximo jogo, Liverpool e West Ham. E antes disso, pedindo para vocês aquela moral, pessoal, se inscreva aqui no canal que é importantíssimo aqui, dá aquele like maroto, hein? Vambora, vamos lá. Liverpool e West Ham às 15 horas e 30 minutos pela Premier League, 12ª rodada também. Do lado do Liverpool nós temos aqui 6 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. Marcou gols em 9 dos últimos 10 jogos. Ambos marcam, aconteceu 6 das 10 e a média de gols, pessoal, é de 3.17 marcado e de apenas 0.83 sofrido. Já do lado do West Ham nós temos aqui 6 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. Marcou gols 9 vezes nos últimos 10 jogos. Ambos marcam 7 das últimas 10 partidas e a média de gols é de 1.2 marcado e de 1.2 sofrido. Na tabela nós temos aqui o West Ham, 12º colocado com 11 pontos. Vencendo ele pula para a 8ª. E Liverpool, 8º colocado com 13 pontos. Ele vencendo ele pula para a 6ª colocação. Então assim, ó, sendo que os últimos jogos entre eles aqui é um 3-2, 3-1, 2-1, 3-2. É jogo de gols esse aqui, pessoal. Ainda mais o Liverpool com a média altíssima. Bora para esse jogo aqui que é gols. É mais de 2.5 gols pagando 1,53. Esperar aqueles minutos iniciais ali, acompanhar ao vivo, tá? Aguarde aqueles minutinhos iniciais, pegar uma áudio um pouquinho maior, ou se não, vamos embora nela agora mesmo. Vamos lá de Premier League, Brentford contra Chelsea, às 15 horas e 30 minutos, rodada 12. Do lado do Brentford nós temos aqui 4 vitórias, 3 derrotas e 3 empates. Marcou gols 8 vezes nos últimos 10 jogos. Ambos marcam, aconteceu 5 das 10 partidas. E a média de gols do Brentford é de 2.4 marcado e de 1.2 sofrido. Do lado do Chelsea nós temos aqui 7 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Marcou gols 9 vezes nas últimas 10 partidas. Ambos marcam, aconteceu 5 das 10. E a média de gols do Chelsea é de 1.4 marcado e de 0.8 sofrido. Na tabela, Brentford, 9º colocado com 13 pontos. Ele vencendo e pula para a 6ª.
Chelsea, quarto colocado com 19, mesmo vencendo, permanece em quarto, mas dá uma distanciada e chega perto do pessoal lá de cima. Para esse jogo aqui, o Chelsea é bem mais favorito que o Brentford, mesmo jogando em casa, né? Não tem para onde a gente fugir aqui, mas eu criei uma aposta de segurança que foi a seguinte: uma dupla chance para o Chelsea e que aconteça mais de um gol na partida. De um lado média alta, do outro lado também uma média alta de gols, não tem para onde fugir e o Chelsea é um pouco mais favorito que o Brentford e vamos de dupla chance. Próximo jogo aqui, o Freiburg, nosso time aqui, tomou um sacode do Bayern no último jogo, mas antes disso, ó, ele meteu 2 green pra gente fácil. Vamos lá. Às 13 horas, rodada 2 da Alemanha, nós temos Freiburg e São Paulo. Vamos analisar aqui o Freiburg dos últimos jogos aqui. São 6 vitórias, 1 derrota e apenas 3 empates. Esse jogo aqui foi fora da curva, que era o Bayern, não tinha o que fazer, mas vamos lá. Marcou gol 7 vezes nos últimos 10 jogos. Ambos marcam, aconteceu 4 das últimas 10 e a média de gols é de 1.5 marcado e de 0.5 sofrido. Do lado do São Paulo nós temos aqui apenas 2 vitórias, 4 derrotas e 4 empates. Marcou gol 7 vezes nos últimos 10 jogos. Ambos marcam 5 das 10 partidas e a média de gol, galera, é de 0.8 marcado e de 2 sofrido. Não tem pra onde fugir aqui, pessoal. Para Freiburg e São Paulo foi o quê? Vitória do Freiburg pagando 1.44. Podemos iniciar o jogo ali, cuidando ali, esperar subir um pouquinho a odd pra gente estar pegando 1.60 ali, tá? Próximo jogo aqui e último para finalizar, Cadiz contra Real Betis. La Liga às 14 horas. Vamos analisar aqui os últimos jogos do Cadiz. São apenas uma vitória, são 6 derrotas e 3 empates. Marcou gols, pessoal, só 3 vezes das últimas 10 partidas. Média de gol 0.4 marcado e de 2.2 sofrido. Do lado do Real Betis nós temos aqui 6 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. Marcou gols 8 vezes nos últimos 10. E a média de gols é de 1 marcado e de 0.8 sofrido. E para esse jogo aqui, pessoal, antes a tabela... Cadiz, 19º colocado com apenas 6 pontos e Real Betis, 4º colocado com 19, podendo encostar no Barcelona ali vencendo a partida. E é o seguinte, uma aposta de segurança para esse jogo aqui, sendo que os últimos jogos aqui, ó, pessoal, antes de mostrar para vocês, o Cadiz não tem vez, é apenas um empate e são 4 vitórias do Real Betis. Mas por segurança nós vamos aqui do empate anula aposta pro Real Betis pagando 1.50. Deu vitória do Betis, nosso é green, tá? Empatou, o nosso dinheiro investido é devolvido. Foram esses jogos por hoje, pessoal. Agradeço a todos por assistir até o final aqui, dá aquele like, aquele esperto aqui pra gente estar crescendo no canal. E eu fiz aquela aposta e o bilhete aquele de segunda-feira deu green e esquece, era 1.86 a odd, tava ótimo. E eu fiz uma outra pra hoje, que é a seguinte: Hannover e Borussia Dortmund mais de um gol, que o Liverpool e o West Ham mais de um gol, o Brentford e o Chelsea mais de um gol e o Elche e Real Madrid mais de um gol, pagando tudo 1,92. Eu vou falar baixinho, 1,92, tá pronto, tá de mão beijada, leva, galera. Valeu por aqui e até mais, um abraço.